Olá, sou a professora Valquíria e estamos agora na quarta semana de aulas online. Para o sexto ano, iremos trabalhar a habilidade do ensino fundamental do sexto ano de ciências número 13. Esta habilidade está no livro didático de vocês, entre as páginas 156 e 161. Nesta habilidade, iremos falar sobre o formato da Terra. A Terra tem um formato praticamente esférico, por dois motivos. O primeiro motivo é por ela possuir vales e montanhas. E o segundo motivo é porque o planeta é um pouco achatado nos polos e curvados na linha do Equador. Por isso, não podemos dizer que o planeta é uma esfera perfeita. Assim, utilizamos o termo esferoide. Esse termo significa parecido com uma esfera. As civilizações mais antigas acreditavam que a Terra era plana. O conceito de que o planeta é esferoide veio no século IV a.C., com as defesas feitas por Pitágoras. Cerca de 2 séculos depois, Aristóteles forneceu evidências concretas de que a Terra não era plana. Aristóteles notou que, para um viajante que vai para um dos polos, algumas constelações aparecem cada vez mais altas no céu. E isso acontece conforme ele vai se distanciando da linha do Equador. Outra constatação feita por ele é de que a sombra projetada pela Terra sobre a Lua durante o eclipse lunar é redonda. No século III a.C., o astrônomo grego Eratóstenes usou princípios matemáticos simples para argumentar que a Terra é esférica e conseguiu calcular o diâmetro da Terra com uma precisão notável para a época. Sendo diretor de uma biblioteca em Alexandria, ao ler o relato de um viajante, ficou sabendo que na cidade de Siena, que atualmente é chamada de Assuã, no Egito, era possível ver o sol refletindo no fundo de um poço, ao meio-dia. Ele sabia que para que esse reflexo fosse possível ser visualizado dessa forma, sem nenhuma sombra, ele deveria estar no zênite, que é o ponto do céu exatamente acima do observador, que nós também chamamos habitualmente de sol a pino. Em Alexandria, porém, isso não acontecia. Ele percebia que ao meio-dia as colunas nessa cidade produziam uma pequena sombra, ou seja, o sol não estava exatamente acima do observador. Assim, ele deduziu que isso só seria possível se a superfície da Terra fosse curvada. Sabendo a altura das colunas de Alexandria e da sombra que elas produziam ao meio-dia, bem como a distância entre Siena e Alexandria, ele calculou que a circunferência da Terra deveria ser de aproximadamente 40.000 quilômetros. Uma estimativa impressionante para a época, pois hoje, com toda a tecnologia que temos, sabemos que a circunferência da Terra é de 40.076 quilômetros. Para um observador que está lá no espaço, é fácil perceber que a Terra é esférica. Porém, para alguém que está aqui na Terra, isso não é tão fácil. A nossa visão não é um instrumento muito preciso para constatar a curvatura da Terra, a menos que possamos enxergá-la de muito longe, como por exemplo quem está no espaço. Observar as estrelas e as constelações é uma forma de conhecer melhor o formato do nosso planeta. A constelação Cruzeiro do Sul, por exemplo, é muito conhecida no hemisfério sul. Ela é composta por 5 estrelas, sendo 4 mais brilhantes que a quinta. E essas 4 estrelas mais brilhantes, ligadas por 2 linhas, formam uma cruz. Para um observador próximo à linha do Equador, a constelação Cruzeiro do Sul nunca fica muito acima da linha do horizonte. Porém, para um observador que está mais ao sul, essa constelação está bem mais alta no céu. Se a superfície da Terra fosse plana, isso não aconteceria. Essa diferença só pode ser explicada se assumirmos que a forma da Terra é esférica. Outro argumento que podemos usar é com relação ao eclipse lunar, que é quando o Sol, a Terra e a Lua ficam alinhados, de forma que a Lua fique no cone de sombra projetado pelo nosso planeta.
Durante o eclipse lunar, é possível notar que a sombra projetada na superfície da Lua é sempre arredondada. E se a Terra não fosse esférica, o formato seria diferente. Também podemos constatar o formato do planeta Terra ao vermos um navio partir em direção ao horizonte. Quando ele está indo em direção ao horizonte, se ficarmos observando, iremos notar que seu casco some primeiro e ele vai desaparecendo aos poucos até sumir sua vela. Isso ocorre porque conforme ele vai indo em direção ao horizonte, a parte de baixo do navio passa a ser escondida pelo planeta e depois de se afastar o suficiente, ele some. Essa foi a aula da nossa quarta semana de aulas online. Espero que tenham compreendido a matéria. Bons estudos e até a próxima semana!